E o São Paulo acaba de fechar seu segundo reforço para 2026. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes dessa contratação. Quero te atualizar ainda sobre o Palmeiras tentando o chapéu no São Paulo para resolver seu problema em relação à volância. Tudo sobre o São Paulo e questões políticas envolvendo um dos principais candidatos à sucessão de Júlio Casares. Te trago atualizações sobre São Paulo e Gaston Ávila. Negociação deu uma bela esquentada. Mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o São Paulo, que voltou a debater a contratação de Gaston Ávila. Dá para dizer que há otimismo pelos lados do Morumbi em relação à chegada do zagueiro argentino de 24 anos de idade que pertence ao Ajax. O Ávila esteve emprestado à Fortaleza ao longo da temporada. Com o rebaixamento do time, o Lion descartou a possibilidade de comprá-lo, operação de compra de 6 milhões de euros. São Paulo havia feito ao Ajax a seguinte proposta: empréstimo gratuito, com metade do salário sendo pagos pelo time holandês. Só que o Royal Antwerp, da Bélgica, e um time da Major League Soccer também entraram na parada. Até por isso, São Paulo precisou melhorar as condições desse empréstimo. A última proposta feita pelo tricolor agradou ao Ajax. Como o Gaston Ávila já havia dito sim para o São Paulo, existe a expectativa de que nas próximas horas, talvez ainda nessa semana, o Ávila possa ser anunciado como o segundo reforço tricolor para 2026. O primeiro, você sabe, Danielzinho, volante de 31 anos de idade, que havia sido adquirido no fim do seu contrato com o time do Mirassol. Só para completar em relação ao São Paulo, contei para vocês ao longo dessa semana que Marlon Freitas interessa. Jogador que pertence ao Botafogo e pode ser envolvido numa troca. O grande problema é que o Pablo Maia, como eu também já havia contado, não se interessou pelas cifras oferecidas pelo Botafogo. Ou o Botafogo aumenta a sua oferta ou não haverá negócio. Hora de falar sobre o São Paulo, que terá dinheiro extra. O tricolor tem em mãos uma proposta de 6 milhões e meio de reais pelo atacante Eric. Jogador que pertence ao São Paulo, esteve emprestado ao Vitória. O time baiano fez oferta para aquisição do atleta, mas a melhor proposta na mão do São Paulo é do Curitiba. Coxa oferece 1 milhão de euros pelo atleta de 28 anos de idade. Como o Vitória ofereceu menos e ainda deve 1 milhão de reais da multa por ter utilizado o Eric no confronto contra o São Paulo no finalzinho do Campeonato Brasileiro de 2025, tudo leva a crer que o Eric vai ser reforço do Coxa. 6 milhões e meio de reais que certamente ajudam o São Paulo na busca por contratações. Já falei para vocês que o São Paulo tem até esse momento apenas o Danielzinho. Marlon Freitas é uma nova possibilidade, um zagueiro e um meio atacante são outras prioridades. O São Paulo também está de olho em laterais direitos. Só para arrematar, em relação ao Eric, temporada pelo Vitória de 38 jogos, 3 gols e 5 assistências, foi titular absoluto e peça importante na manutenção do Vitória na Série A do Brasileiro. Hora de falar sobre o São Paulo, que fechou nas últimas horas seu segundo reforço para 2026. Depois de Danielzinho contratado do Mirassol, São Paulo se acertou com Carlos Coronel, goleiro brasileiro de 28 anos de idade, nascido no Mato Grosso do Sul, mas que se naturalizou nos últimos anos como paraguaio. Ele inclusive defende a seleção do Paraguai e pode disputar a próxima Copa do Mundo. Jogador que era titular absoluto do New York Red Bulls. O contrato dele com o time americano se encerrava agora em 31 de dezembro. Ele tinha um acordo fechado com o Orlando City, mas depois de ser sugerido ao São Paulo e agradado, São Paulo entrou na parada e o Carlos Coronel abriu mão do acordo com o Orlando City, onde seria titular, para jogar no São Paulo, mesmo correndo enorme risco de, num primeiro momento, ser reserva. O titular, todo mundo sabe, é o Rafael, jogador mais veterano, que tem pelo menos mais 1 ou 2 anos. Carlos Coronel está indo para o São Paulo apostando a médio e longo prazo na oportunidade de se tornar titular de um dos principais times do país. Só para completar, registrar também que o São Paulo tinha negociações avançadas para vender o Eric para o Curitiba, está vendendo o atleta para o Vitória. O time baiano, que contava com o Eric ao longo da temporada, quase perdeu o jogador. Curitiba ofereceu 6 milhões e meio de reais por uma oferta do Vitória de 5 milhões. Para não perder o jogador, o Vitória subiu essa proposta para 7 milhões de reais e os últimos detalhes estão sendo acertados. Tricolor que ainda busca, em caráter de emergência, um lateral direito, um zagueiro e um camisa 10. Não dá para descartar também a negociação com Marlon Freitas do Botafogo. Qualquer novidade, prometo contar para vocês. E o Palmeiras quer dar um chapéu no São Paulo em pleno Natal.
O Verdão promete para as próximas horas uma oferta oficial ao Botafogo por Marlon Freitas, o mesmo volante que eu contei para vocês com exclusividade ao longo da semana, que estava avançando nas tratativas com o tricolor. Marlon Freitas seria trocado por um jogador do São Paulo, Ferrarese ou Pablo Maia. Também contei para vocês que o Marlon se interessou com a possibilidade de mudança de ares. Ele teria um salário maior no São Paulo, além de um contrato mais longo. Seu vínculo com o Botafogo se encerra em dezembro de 2026. Mas, com a entrada do Palmeiras na jogada, dá para dizer que o Verdão vira favorito. Até porque o Abel Ferreira já aprovou a contratação do Marlon Freitas e entende que o Marlon pode ser o primeiro volante que o Verdão busca já há algum tempo. O Palmeiras havia feito uma série de tentativas no mercado, entre elas de Marcel Ruiz, volante que pertence a um time mexicano, mas só topa sair de lá para jogar no futebol europeu. O Palmeiras também tem a intenção e o interesse de contratar Fabinho, que pertence ao Al Ittihad, mas esse negócio só deve acontecer na metade de 2026, quando o Fabinho fica livre do seu vínculo por lá. Diante disso, com o Marlon Freitas bem mais disponível, agora resta que Botafogo e Palmeiras se encaixem. Importante dizer que Palmeiras e Botafogo têm sido concorrentes, rivais nos últimos anos. Leila Pereira e John Textor chegaram a trocar farpas publicamente. Vamos ver se isso pode ser um empecilho. Só para completar, registrar ou lembrar que Aníbal Moreno, volante titular durante a boa parte da temporada, foi negociado nos últimos dias com o River Plate, operação de 7 milhões de dólares, enquanto Emi Martinez, que é o único para a posição, não conseguiu convencer. Movimento importante na política do São Paulo. Vinícius Pinotti, um dos principais candidatos à presidência do Tricolor em eleição marcada para dezembro de 2026, decidiu romper com Júlio Casares. Nas últimas horas, o Pinotti anunciou que deixou o cargo de consultor especial da presidência. O convite havia sido feito pelo próprio Júlio Casares. Pinotti e Casares andaram bem próximos nos últimos meses, tanto que Pinotti troca o seu grupo político pelo grupo do presidente. Resta saber os impactos e consequências dessa saída do Pinotti de um cargo de confiança do Júlio Casares. Na publicação em que explica a sua saída desse cargo, Pinotti escreve o seguinte, abre aspas, tomei essa decisão de forma consciente, responsável e definitiva em razão de divergências quanto à condução e aos rumos adotados, mantendo meu compromisso com os princípios e com a coerência do que considero a melhor coisa para a instituição. Em outras palavras, Pinotti deve ter percebido que o apoio do Júlio Casares, nesse momento, em meio a uma série de escândalos do São Paulo, talvez não fosse um trunfo para a eleição marcada para dezembro de 26. Com um detalhe importante, é possível que se o Pinotti não tivesse tomado esse caminho, ele fosse o candidato apoiado pelo Júlio Casares na eleição marcada para o próximo ano. O Márcio Carlomagno, que era o favorito do Júlio, acabou perdendo um pouquinho de força interna por conta daquele escândalo envolvendo os camarotes vendidos de forma clandestina por Mara Casares e companhia, embora, importante que se diga, Márcio Carlomagno não teve participação nenhuma e ele inclusive já preparou sua defesa para ser apresentada no Conselho Deliberativo do São Paulo. E tem jogador na mira de Atlético Mineiro e Cruzeiro. Os rivais de Minas estão de olho em Vitinho, lateral direito que pertence ao Botafogo e também já havia sido alvo nos últimos dias do São Paulo. Vitinho parece ter perdido espaço no Botafogo e está meio que à disposição do mercado. Com o São Paulo o negócio não avançou, apesar da chance de troca, porque o Vitinho havia afirmado que daria prioridade a clubes da Europa. Ele quer esperar pelo menos até a metade do mês de janeiro antes de tomar uma decisão sobre a proposta do tricolor. Pois bem, é nesse contexto que o Cruzeiro e o Atlético também procuraram o Botafogo. O Cruzeiro sugeriu uma troca. Raposa manda o William, manda dinheiro e fica com o Vitinho. Ainda não houve uma resposta. Já o Atlético Mineiro, que deve negociar o Natanael e abriu mão da renovação do contrato do Saravia, procura em caráter de urgência 2 laterais direitos. E é nesse contexto que o Vitinho chegaria para ser titular absoluto. Jorge Sampaoli é um trunfo. O técnico argentino já mandou avisar ao Vitinho que se ele aceitar a oferta do Galo, vai ser prioridade, vai ter papel importante na montagem do elenco e do time que vai ser titular em 2026. Só para completar, registrar que o Vitinho viveu bons momentos com a camisa do Botafogo, não consegui entender em que momento que ele acabou se tornando uma peça disponível no mercado.
Vitinho caberia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Fala, minha família, beleza? Então, rapaziada, esse aí é o giro de notícia do São Paulo, muitas informações exclusivas e atualizadas nesta quinta-feira, dia 25 de dezembro, Natal em cima, né, cara? O ano já tá acabando. Vim aqui desejar para você um ótimo Natal para você e toda a sua família e para todos do seu ciclo de vida, que vocês que ficaram conosco aí até o final do ano, muito obrigado por vocês terem nos suportado até aqui, rapaziada, muito obrigado mesmo de verdade. Então, peço humildemente para você que em 2026 continue conosco aí, e para não perder nenhum conteúdo no próximo ano, eu espero que você senta o dedo no like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para você sempre ficar atualizado nas últimas notícias do Tricolor. A gente encerra essa edição por aqui, um grande abraço para você e vamos que vamos.